Então, por favor, recebam Keila Menezes. Olá. Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, foi muito Que bom. é isso? Tenho, acho que, uma ou duas perguntinhas para você. Na verdade, vou compor numa coisa só. Você participa da organização do Front em Campinas. Exatamente. Descobri isso recentemente, inclusive. Outra coisa foi que no início desse ano você ganhou um reconhecimento de Google Developer Expert. O que é sensacional. Sim. Chegar nesse reconhecimento não deve ser simples, só que também uma coisa que ninguém deve saber é que ganhar um reconhecimento, né? Tio Ben falando, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Qual que é a sua responsabilidade com esse reconhecimento? O que esperam de você? Tem uma coisa que eu vi em relação, porque muitas pessoas perguntam como é que eu consigo ser GDE? E, na verdade, é só um reconhecimento, porque você já é GDE antes de ser GDE. E ser GDE não é só ter um conhecimento técnico profundo em alguma das tecnologias diversas que o Google, não só especificamente tecnologias do Google, mas que você esteja disposto a compartilhar conhecimento. E tudo isso começou quando eu comecei a palestrar e é um trabalho que eu já fazia e que eu vou continuar fazendo. Sensacional. Então você tem uma responsabilidade com as pessoas de conseguir passar conhecimento para elas e é isso que deve se esperar de você como uma GDE. Exatamente. Que você continue compartilhando seu conhecimento. Exatamente. Incrível. Muito, muito obrigado pelo compartilhamento do seu conhecimento, por estar aqui. E aqui está seu público, cronômetro, seu retorno. Fale pertinho para a produção não me xingar. E do microfone. Ah, tá bom. Não de mim, eu vou sair. Você vai ficar aqui sozinha, tá? Tá bom, obrigada. Boa sorte. Uma salva de palmas. Olá, é muito bom estar aqui hoje. Front em Sampa foi o primeiro evento de front-end que eu participei. Isso foi 2 anos atrás, quando eu comecei nessa jornada como desenvolvedora front-end. E foi depois desse evento que eu resolvi começar a palestrar. Então, assim, para mim é incrível estar aqui hoje com vocês. Essa apresentação veio de alguns insights que eu tive no meu primeiro projeto. Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou Keila Menezes Fernandes. Eu sou consultora sênior de desenvolvimento de software na ThoughtWorks, né? Junto com a Jo. E também ele já falou sobre a questão do Campinas Front-End. E esse foi um dos projetos que eu desenvolvi lá na TW. Teve um projetinho piloto de um design system, onde eu tive muita interação, pareamento com designers, e foi a partir daí que veio os insights para fazer essa apresentação e de outras pesquisas que eu realizei. Bom, hoje, cada vez mais, a gente está migrando de um mundo onde a gente tem dispositivos que são independentes para dispositivos conectados. Diversos tipos de dispositivos conectados à internet, isso inclui TVs, carros, dispositivos computacionais vestíveis, a chamada era da internet das coisas. E desenvolver aplicações para esses dispositivos é um grande desafio. Imagina que você tem que lidar com uma diversidade de dispositivos, diferentes tamanhos. Você também tem ampliado as áreas de negócios que são atingidas. O escopo desses produtos também tem aumentado. O tamanho dos times, cada vez mais intensa a interação entre stakeholders. E precisamos otimizar nossos processos para conseguir entregar melhor e mais rápido. Brad Frost, no Future Friendly Manifest, ele fala sobre essa ruptura que tem acontecido e que está aumentando de uma forma exponencial. Os nossos processos hoje não têm se mostrado sustentáveis, segundo ele, e não é só ele que fala isso, mas os dados mostram que realmente essa conectividade tem aumentado. Se hoje
os processos que a gente tem não conseguem suportar todo esse desafio de desenvolver esses aplicativos, imaginando o futuro. Então, muitos momentos a gente precisa lidar com as decisões quando a gente vai criar componentes, elementos. E aí não é muito raro que a gente use de uma estratégia assim, um tanto quanto rústica, mas assim, rápida, eficaz, que é o velho Ctrl+C, Ctrl+V, que resolve vários problemas. E também entre times, muitas vezes a gente tem que criar produtos, elementos que são basicamente semelhantes em alguns aspectos, e a gente usa dessa mesma prática aí, rústica do Ctrl+C, Ctrl+V. Isso implica o quê? Trabalho repetitivo, código duplicado. Em vez de estarmos focados, juntos, em busca de atingir um objetivo comum, estamos nos esforçando, de forma paralela para resolver esses problemas. Essa ideia de criar componentes reutilizáveis não é nova. Na década de 60, Douglas McIlroy já falou sobre arquitetura de software baseada em componentes. E 50 anos depois, o próprio Brad Frost inovou com a ideia do design atômico. E aí, como é que a gente, então, vai mudar, vamos trabalhar junto para a gente chegar no objetivo? A gente vem nos eventos, a gente lê artigos, a gente consegue visualizar que isso é um desafio que a gente precisa otimizar os nossos processos. A gente chega nas nossas organizações, conversa com as pessoas, e todo mundo enxerga da mesma forma como a gente. E vamos fazer isso. Só que a gente sabe que no dia a dia não é tão simples assim, Porque a gente trabalha com prazos apertados. Mudar processos implica dedicação, tempo. E aí, aí você vê algumas empresas que se dizem modernas, que têm essa visão antenada, que você chega numa entrevista, não que eu esteja fazendo entrevista no momento, assim, mas em alguns momentos, entrevistas assim para posições seniors de front-end, e aí me pergunta, como é que eu uso o map no S6? Cara, isso daí para mim é uma resposta objetiva. Eu procuro no Google, eu procurei, tem 3 milhões de resultados para isso. Agora, para mim seria muito mais instigante, intrigante, perguntasse, como é que você influenciaria o seu time a adotar um design system? Que valor que você vê num design system? Então, a ideia dessa apresentação é mostrar qual o valor de um design system e como a gente consegue medir esse valor. Um design system é uma coleção de componentes reutilizáveis, guiados por padrões claros, que podem ser montados juntos para construir qualquer número de aplicações. Nada mais é que a evolução de um pattern. Não é nada novo. Padrões existem em todo lugar. A natureza tem padrões. Nós, seres humanos, também criamos padrões para as coisas que a gente constrói. A arte tem padrões. Inclusive para o código. Por que a gente cria padrões para o código? Para que a gente consiga criar coisas melhores. Para que a gente consiga entender o que aquele código representa. Então, inclusive, a interação entre homem e máquina. Os design systems prometem revolucionar a forma como criamos experiências digitais, para que a gente passe a ter menos trabalho repetitivo, para que sobre tempo, para que a gente consiga focar, pensar em coisas mais importantes. Então, o design system ajuda que a gente consiga entregar coisas mais rápido, porque a gente já vai ter componentes que foram implementados, testados, pensados em suas interações. Conseguimos escalar
essas aplicações. E, já que a gente não vai ficar perdendo tempo naquele Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai ter tempo para inovar. Vamos pensar em fluxos inovadores de usuário. Vamos perder menos tempo em relação, por exemplo, ao débito de design. Porque eu atualizei um componente, todas as referências são atualizadas. E derrubar uma barreira que existe entre essas duas figuras, o designer e o front-end. Porque pensamos de formas diferentes e a gente precisa se comunicar constantemente. E quem nunca enfrentou uma barreira dessa, assim? Quando às vezes o design chega com uma necessidade, precisamos implementar, é preciso que você coloque um select não, preciso que você coloque um drop-down e quando eu clicar nesse elemento, ele vai deslizar suavemente. Só que quando o designer fala isso, na cabeça do desenvolvedor front-end já está. Nosso código eu preciso implementar o CSS, as animações. E aí, existe assim, uma tradução para a forma de pensar de cada um. Então, você tem um design system, você vai ter uma linguagem única. Simplesmente o designer vai chegar, eu quero que você utilize esse componente de menu expansível. Ok. E uma coisa muito importante, então, para a gente ter na criação de design system, é que haja a presença de um desenvolvedor front-end. Alguém que saiba criar componentes e que enxergue o valor de um design system. Então, o design system ele inclui estilos abstratos, blocos reutilizáveis, que é a nossa biblioteca de componentes, e também todas as interações relacionadas ao movimento, princípios. Ele não é somente um projeto, ele é um produto. Então, como produto, qual seria assim, o ideal para a gente criar um design system? É a gente ter uma equipe dedicada, desenvolvedores, front-enders, diversos papéis na criação desse produto. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de muitas empresas, budget é limitado. Então, como é que a gente poderia fazer? É ter um grupo de pessoas, né, com iniciativa especializada, os chamados skunkworks, para se dedicar a um determinado período de tempo criando um design system. Mas independente de qual estratégia você adote, é importante que isso seja feito com um projeto piloto, para você ver a aplicação desse sistema em algo real. E como produto, também precisa ter pessoas que deem amor, atenção para esse sistema, para esse produto. Então, formaram um guilda, que é um grupo de designers, desenvolvedores, que se encontrem regularmente para trabalhar na evolução e na melhoria desse design system. Só que você constrói o seu... Como um produto, ele não vai estar pronto, perfeito, na primeira vez. Ele vai estar em constante evolução, como qualquer produto. Então, você tem que refatorar ele, adicionar coisas, eventualmente tirar coisas que não façam mais sentido. Ele precisa de suporte, melhoria contínua, manutenção. A biblioteca de Sketch não é o design system. O coração e a alma de um design system está numa biblioteca viva de componentes, onde você consiga ver eles numa aplicação real. E também pensar nos recursos visuais em função das suas ações, não em estilos, e ter os design tokens como referências, abstrações para elementos como cores, sombras, espaçamento e outras. E você pode ter flexibilidade de alterar elas usando variáveis de CSS. Então, é importante que você tenha uma arquitetura de CSS para permitir que seu sistema seja portátil, uma metodologia que reflita a semântica do que representa para que ele evolua, que a linguagem, porque um design system é uma linguagem visual, que ela evolua e você garantir a consistência utilizando o Atomic Design.
Porque você garante que quando você usa o Atomic Design, você agrupa coisas menores, formando coisas maiores, evitando experiências inesperadas. E você fala, nossa, mas trabalho desse todo, mas para construir um botão. E aí quando você pensa, vamos só tentar aqui ver algumas coisas que podem estar relacionadas a um simples botão. Quais são os possíveis estilos que esse botão pode ter? E como é que ele vai se comportar no caso de estar desativado? A gente vai tratar acessibilidade? E num contexto de mobile, como é que vai ser? E em alguns momentos pode ter feedback no clique. Então, isso daí você não vai discutir só uma vez. Imagina quantas telas, quantas aplicações que a gente constrói que precisam ter esses elementos. E essas discussões são feitas, repetidas, várias e várias vezes. Então, tem uma pesquisa do Nate Curtis, ele fez um artigo no Medium só sobre o custo de um botão. E assim, eu fiquei abismada quando eu vi que o custo de um botão, ele calculou, começa em $20 mil. Não é muito não, você vai ver até quando pode chegar, porque a depender da quantidade de pessoas que estão focadas em criar esse botão, por exemplo, numa empresa, várias pessoas, né, vários projetos, pode chegar a $1 milhão. Esse botãozinho, gente. Então, assim, é por isso que é muito importante que haja um pareamento entre o design e o desenvolvedor para poder conseguir se aproximar da realidade desses elementos. Então, é preciso que tenha biblioteca NPM desses componentes com versionamento semântico para que nós, desenvolvedores, consigamos fazer, pelo menos, suposições do que foi adicionado. Essa API ela precisa ser estável, né? E que, se mudanças forem feitas, isso seja avisado, porque isso facilita manter sempre a última versão da biblioteca e ter documentações simples, com linguagem simples, para os desenvolvedores entenderem como utilizar aqueles componentes. E aí, quando a gente pensa em valor, porque o Design System entrega esse valor, conseguimos fazer coisas mais rápido, não é raro que a gente relacione o valor com uma variável que é a velocidade. Porque, realmente, a velocidade ela é uma métrica do valor. Só que não é somente a velocidade que a gente consegue medir o valor do nosso Design System. O Google ele fez uma pesquisa mapeando diversos aspectos e chegou a 4 que são as dimensões do valor. As 2 primeiras, para mim, foram mais óbvias, que está relacionado com o processo, quanto esse processo é claro, ele é veloz, ele é eficiente. O outro é o produto. Seu produto, ele tem usabilidade, ele tem consistência. Então, coisas relacionadas com a excelência do produto. Só que aí vem o terceiro. A saúde do time. Porque você vai... Quanto tempo você perde debatendo diversos detalhes? Isso está relacionado com a saúde do time também. E esse, para mim, que foi tipo... assim, um revelador, porque satisfação do trabalho. E aí, eles fizeram uma pesquisa sobre quais seriam os pontos principais que influenciam a satisfação do trabalho. E eles, dentre 250 aspectos, eles fizeram entrevista com 200 Googlers, de 180 equipes, chegaram em 5 pontos. E o primeiro deles tem a ver com a segurança psicológica. Quanto você se sente confortável de assumir riscos sem se sentir envergonhado? Quanto você pode contar com os outros para você atingirem o objetivo do seu trabalho juntos e de forma satisfatória? Quantos planos, metas e objetivos estão claros para todos? E esse trabalho, ele
é importante para você e esse seu trabalho, ele representa algo importante também, ele tem um impacto. Essa foi da fonte do reworkwithgoogle.com. Então, eles chegaram à conclusão que, na verdade, não importa muito as pessoas com quem você está trabalhando, mas as relações que vocês têm. E aí a gente pensa, não, só vou mudar um processo, mas toda mudança de processo de tecnologia implica mudança de pessoas. Então, para que eu vou me preocupar em medir o valor do Design System, por exemplo? Porque essa é uma jornada que não vai ser rápida, mas que vai te ajudar a reconhecer a importância disso. Então, a gente está preocupado em fazer a coisa certa. Né? E muitas vezes a gente fica, nossa, mas também preciso fazer certo as coisas. Lógico que o ideal seria a gente conseguir fazer a coisa certa da maneira certa. Só que a gente tiver que escolher, é muito melhor a gente fazer a coisa certa do que se ficar preocupando em que tudo seja perfeito, porque não vai ser perfeito. Então, mas à medida que a gente vai mapeando, conseguindo medir o valor do que a gente tem feito em relação a onde a gente quer chegar, a gente pelo menos sabe que a gente está mais próximo da coisa certa. E tentando achar o jeito certo também. E aí, tem 5 etapas para nessa nossa jornada de adotar um design system, de medir o valor de um design system. E primeiro vem as condições antes desse processo, que é a primeira etapa, que a gente, nossa, que legal, vamos fazer isso. A gente conversa com os stakeholders, conversa com o gerente, conversa com a galera do nosso time, todo mundo acha incrível, você vai ter tempo para fazer isso. Só que no real, não é assim, que a gente sabe que falta gente nos times, que a gente tem funcionalidades para ser entregues, está atrasado, enfim. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma auditoria estratégica, que seria descobertas. Pode ser um formulário, pode ser conversar com as pessoas. Com que produtos você trabalha? Quais são as tecnologias que você usa no seu fluxo de trabalho? E o que você usa? O que você faz hoje quando você precisa reutilizar alguma coisa? E que familiaridade você tem com o sistema de design? E as ferramentas, elas são muito importantes para um design system. Então, o ideal é que a gente tenha todas as ferramentas. Não tem budget limitado. Todo mundo consegue utilizar as ferramentas, não tem conflito nenhum. Só que o real é que a gente usa diversas ferramentas para resolver problemas de comunicação, para a questão do design, e cada um às vezes usa ferramentas diferentes. Às vezes é muito mais difícil lidar com tantas ferramentas. Então, vamos fazer uma auditoria de ferramentas. Ver para que a gente precisa usar aquelas ferramentas e o que é redundante, o que está faltando. E aí, agora vamos tentar contextualizar o que a gente hoje tem, a nossa visão em relação ao design system na nossa organização. O ideal é que todo mundo reconhece o valor de um design system. Todo mundo enxerga os benefícios de um design system. Só que isso não é claro para todo mundo. Muitas vezes, algumas pessoas são até influenciadas explicitamente ou implicitamente a sair do sistema. E aí, o que a gente pode fazer? Uma auditoria com o usuário. Quem são os usuários? Os designers e os desenvolvedores. Descobrir qual a dor atual de cada um deles. Qual a dificuldade que você tem para encontrar a cor, a fonte, outro componente. E quando eu preciso reutilizar um componente padrão? Às vezes fica perdendo muito tempo. Quais componentes eu tenho que usar? Outro também, como é que eu faço na questão de reutilização de código de outras equipes? E muitas vezes, qual é esse artefato aqui que eu vou utilizar? É o mais novo? Ou atualizou algum artefato, eu preciso atualizar, refatorar minha aplicação. Aí agora já sabemos de todas as dores, vamos aplicar,
vamos utilizar o nosso Design System, e a gente definiu o roadmap no início do ano, e está todo mundo seguindo lindamente. Só que a gente sabe que não é assim, que as prioridades mudam o tempo todo, que faltam pessoas no time. Tá, o que a gente pode fazer então? Uma auditoria de processo. O que a gente está valorizando? Excelência individual ou excelência do produto? O que a gente tem de processos que não estão dando certo? E nessa hora a gente pode usar métricas mais quantitativas, que as outras que eu falei são mais qualitativas. Esse, eu achei muito interessante, que também é outro artigo do Nathan Kurtz, que ele fez um mapeamento, uma medição da quantidade de commits de um projeto. Esse de cima, que tem essas 3 primeiras linhas, essa azul, essa verde, essa vermelha, é a quantidade de commits na criação de uma aplicação. E esse de baixo foi a quantidade de commits do Design System que eles estavam adotando. E aí você percebe que à medida que o Design System foi sendo desenvolvido, diminuiu drasticamente a quantidade de commits desse aplicativo. Isso tem um artigo do Medium dele. E aí vem a última etapa, que seria a reflexão. Vamos levantar todos os dados, conseguimos fazer todas essas auditorias, tiramos conclusões, chegamos à conclusão de que o Design System melhorou nossos processos, nosso time está mais feliz, está mais satisfeito, nosso produto está melhor. Você mostra isso para o seu gerente e aí você é promovido. O que é real é que isso necessariamente não foi assim. Muitas decisões de produto não foram baseadas no impacto que elas realmente, pensando nesse impacto, mas tudo bem. Não deixe de coletar esses dados. O que você conseguir ter tirado de conclusão a respeito disso, você continue fazendo, porque isso é um processo contínuo. A consistência da nossa UI e da UX, ela é muito importante, porque vai fazer com que nosso usuário ele interaja com a aplicação com êxito. O corpo de um Design System ele está em constante evolução. Grandes empresas como Uber, Netflix, Pinterest, eles usam o Design System como uma linguagem visual. E é muito importante que a gente tenha em mente a questão da consistência, mas também da flexibilidade. Deixar espaço para mudanças. A gente não espera que seja um esforço único, mas que seja uma jornada contínua, que desenvolvedores e designers realizam juntos. E o impacto de um Design System, o seu potencial transformador, não é somente no produto, mas nas relações de trabalho, na saúde das pessoas, na satisfação que elas têm em relação ao trabalho delas. Isso impacta no papel dos desenvolvedores front-ends. Que papel novo a gente quer ter? Que papel o designer quer ter? Ficar perdendo tempo discutindo detalhes? Ou conseguir ter tempo para pensar em inovação? A gente não quer um Design System porque a gente quer trabalhar menos, mas porque a gente quer trabalhar melhor. Eu quero que as pessoas percam tempo, tenham menos tempo, sabe, fazendo um trabalho repetitivo e consigam pensar em coisas muito mais importantes. Isso que eu queria falar para vocês. Esse é o meu site, tem minhas redes sociais, eu vou colocar os slides amanhã. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigado.